Olá pessoal, tudo bem? Então, vocês sabem que eu sou um cara novo no acrílico, né? Há pouco tempo que o professor começou a pintar com tinta acrílica e tenho cada vez mais me habituado com ela. O que eu trouxe hoje para vocês aqui? Eu já deixei essa tela previamente feita. Aqui tem 3 caixinhos de hortênsia, um pouquinho maior, um intermediário e um menorzinho. E eu vou fazer esses 3 caixinhos na tinta acrílica somente com 3 cores, com azul cobalto, com branco e com o violeta permanente escuro. Aí você vai falar, professor, por que você deixou a tela previamente feita? Porque eu quero justamente mostrar para vocês as hortênsias, o que eu aprendi com as hortênsias com a tinta acrílica. Então aqui ó, eu estou misturando um pouquinho do azul cobalto com o violeta e o branco, tá? Ó, e vou aqui fazer esse formatinho aqui da hortênsia, ó, meio que de bolinha, né? Então venho aqui, ó, a parte ali já tá seca, né? E vou dando esse pequeno formato. Na verdade aqui eu só vou esticando a tinta, tá? Não tô trabalhando com nenhum tipo de secante. Por quê? Porque eu quero, ou melhor, secante não, nenhum tipo de componente para retardar a secagem da tinta, porque eu quero justamente aproveitar a secagem rápida da tinta acrílica. Qual que é a ideia? Com essas 3 cores eu vou variar os tons entre as 3 hortênsias aqui, sem acrescentar mais nada, só essas 3 cores aqui, ó. Agora eu vou escurecer um pouco aqui com violeta, tá? A luz vai estar vindo nesse sentido aqui. Eu poderia começar o fundo, né? Começar o fundo com a tela, mas assim, como eu estou aprendendo muitas coisas ainda, eu prefiro passar para vocês aquilo que eu estou mais seguro e que nesse momento aqui é justamente fazer essas hortênsias aqui, que eu fiz um teste antes, deu certo, falei, pô, legal, vou levar esse estudo para a galera, ó. Então eu comecei aqui em cima com azul ultramar, com azul cobalto, com branco e com violeta, e aqui eu intensifiquei um pouco mais violeta, ó, já deu o formatinho dela, tá vendo? Vai ser esse formato aqui, ó. E aí, antes que eu comece de baixo aqui, ó, eu vou deixar só um pouco aqui, né, invadir um pouquinho para cá, para depois eu continuar. Mas eu já vou começar a trabalhar o formato das hortênsias ali. Por quê? Porque a tinta vai secar rápido. E aqui eu vou fazer elas, eu vou trabalhar essas hortênsias de forma intermediária. Algumas vão ser um pouquinho mais puxadas para o azul e outras um pouquinho mais puxadas para o violeta. Ó, então eu vou misturando aqui, vou chegar num tom que eu acho legal, troquei de pincel, peguei um pincelzinho de seda juntinhas aqui. E vamos lá, vamos para as primeiras impressões aqui, ó. As hortênsias, elas têm 5 pétalas, né? Aí o professor já vai dando uns formatos aqui, ó. Nesse momento é um formatinho bem primitivo aqui. Depois eu vou jogar mais luz, tá? É só para ir já deixando o formatinho pronto ali, ó. Aqui eu puxo algumas assim, ó, para cá. Aqui eu já puxo outra já mais arredondada assim. Posso colocar outra já meio que de frente para cá. Uma pétala perdida ali, tá vendo? Vou desenhando as pétalas das hortênsias ali, ó. Vou virando aqui, acompanhando, né, à medida que ela vira. Para ficar certinho também. Esticando a tinta. Lembrando que a luz vai vir nesse sentido aqui. Põe um pouco mais de azul. Ó. Os formatos já surgindo ali, tá vendo? 5 pétalas, mas assim, aproximadamente, né? Depois eu intensifico, dou um formatinho melhor à medida que eu for clarear essas hortênsias aí, ó. Puxando as pétalas para cá. Aqui eu vou colocar mais violeta. Aí vocês vão ver que trabalhando com essas 3 cores, eu vou fazer 3 cachos diferentes, hein?
mas todos com os tons ali bem parecidos. Ó, vou trabalhando rapidinho com o pincel e eu deixo uns espaços assim que tem também, né? Que é uma tá sobreposta, né, na outra e por aí vai. Vou jogar um pouco de azul. Então essa daqui eu estou variando os tons entre o cobalto e também o violeta. O branco ele serve como um intermediário para esses caras aí. Agora eu vou colocar mais branco aqui, ó. Mais violeta. E já vou começar algumas luzes aqui mais intensas. Deixa eu ver, que nem o professor Venelli faz, meu pincel às vezes dá uma sambadinha também, que eu vou pensando aonde eu vou jogar a pincelada, né? Onde eu vou jogar a luz. Então o pincel dá uma sambadinha, ó. Mas é isso aí. Ó. Tá vendo? Já vai ficando uma luzinha ali, ó. Depois entra mais luz também, se eu achar necessário, ó. Já coloquei uma um pouco mais debaixo ali da outra. Aqui também, ó. Olha que bonito que vai ficando. Falar a verdade para vocês, com esses tons aqui não tem como errar, viu, galera? Grava aí, azul cobalto, que eu adoro, eu amo azul cobalto. Violeta, permanente escuro e branco. Não tem como errar com esses tons. Olha aí, que bonito. Tá vendo? As luzes já entrando, já dando volume na nossa composição. Aqui eu faço umas pétalas meia viradas. E eu vou também variando um pouco o tamanho das hortênsias. Eu não deixo tudo igual, entendeu? Às vezes a gente tem mania de pintar e fazer tudo igualzinho. Meu, não fica meio artificial, né? Porque na natureza uma pétala é maior que a outra, uma florzinha é maior que a outra, enfim, a gente tem que se ligar nisso no momento que a gente está trabalhando. O motoqueiro passou aí, eu estava falando. Está trabalhando também na tela, tá? Ó, essa eu deixei um pouco virada, tá vendo? Ó, ficou aqui uma florzinha virada. Aqui eu puxo umas para dentro, meio viradinha também. Aqui, ó, pincelada de fora para dentro. Já vou jogar um pouquinho de azul aqui também, ó, nessa de baixo. Já ficar mais azulado. E aqui eu já vou mudando um pouco a orientação do pincel, que é justamente para acompanhar o formato. Ó. Aqui, ó, por exemplo, eu puxo para cá, ó, e já vou mudando para cá. Por quê? Porque senão não fica meio estranho, né? Tem que acompanhar. Ela é uma bolinha, né? Uma bolinha meio irregular, né? Claro. Opa, ixi Maria, coloquei muito azul aqui. Deixa eu colocar mais violeta. E tamo aí, ó. Vocês podem ver na palheta que eu tô trabalhando só com 3 tons. Vou jogar mais azul agora. Ó, desse lado tá mais azul, desse lado tá mais violeta. Ó lá, ó. A força do cobalto ali, ó. Olha como o azul cobalto é fenomenal mesmo, viu? Como eu gosto dessa cor. Se vocês soubessem como eu gosto do azul cobalto. Ó, como eu mudei a orientação do pincel para acompanhar aqui, tá vendo? Deixa eu ver, tá tudo redondinho, bonitinho. Mas, de certa forma, também todas diferentes ali, né? Uma um pouquinho maior, outra um pouquinho, ó, vou jogar uns cobaltinhos aqui no meio. Cobaltinho, aí depois eu quero ver pro YouTube traduzir isso. E vou jogar mais luz, tá? Vou jogar mais luz aqui e fazer um degradê. Vou limpar um pouco o pincel. Agora, ó, dá ali luz. Agora eu vou jogar bastante branco aqui, mas eu vou esticar bastante o branco, ó. Tá? Vocês podem ver que em nenhum momento eu limpei o pincel na água. Vou tirar o excesso aqui, ó, que eu quero a tinta grossa aqui para poder trabalhar. A la prima é assim, né? A mão leve.
Ó, beleza. Aqui também. Agora já uns recortes um pouco mais certinho ali, ó. Que é para poder, né, absorver direitinho a luz e ficar bacana também, agradável aos olhos o formato. Aqui eu já estiquei com um pouco mais de azul. Ó, o azul tá desse lado aqui da paleta. Ó, teve um quadro que eu fiz semelhante assim na pincelada, que foi o quadro das violetas. Só que se vocês olharem lá, a pincelada ela é mais solta do que essa daqui. Essa daqui, ela dá mais um formatinho, ó, nas pétalas da hortênsia, né? Teve até uma colega que falou, nossa, me lembra as hortênsias. Lembra, mas são violetinhas. É que o sentido da pincelada é bem parecido. E ó como eu vou variando os tons ali, e o cobalto vai aparecendo ali no meio, tá vendo? Ó. Muito legal, né? Variar um pouco aqui também. Acompanhando o sentido dessa. Olha lá que bacana. Aí eu venho já puxando um degradê. Vou colocar mais luz aqui. Onde eu vejo que tem mais luz, eu vou pondo mais luz. E aí eu vou... Você vai falar, cadê a referência, professor? Para variar não tem referência, né? O professor adora pintar sem referência. Eu só arrumo para minha cabeça, galera, para falar a verdade. Eu pinto sem referência, eu resolvo fazer isso tudo com tinta acrílica, eu quero fazer flor ao invés de fazer paisagem, que é a minha zona de conforto. Tudo isso para trazer uma experiência diferente para vocês e para mim também, né? É desafiador para mim? Então tá valendo também. Ó, já vou dando uns recortezinhos aqui. E para cá eu já venho diminuindo a intensidade, que a ideia é que eu emende a outra, que a outra vai ser bem mais azulada aqui. Essa daqui foi em 2 tons, né? Violeta e cobalto. A outra vai ser mais pro cobalto ali. Ó, que bacana, tá vendo? Agora aqui eu vou dar uma arredondada, ó. Eu vou puxar, vou esticar um pouco mais aqui, mas eu vou diminuir a intensidade da luz, ó. Misturei um pouco de violeta. Ó, a tinta já tá secando, olha. Tinta acrílica fenomenal. Ó, aqui eu já dou umas pinceladas meio secas, que eu vou acompanhando a tinta que está secando. E venho perdendo a luz, ó. Por quê? Porque é o degradê, entendeu? É o degradê da luz. Tá legal, né? Tá com bastante informação, tá bem bacana. Deixa eu ver. Aqui também. Umas pinceladinhas meio sutis ali. Legal. Agora aqui eu já vou trabalhar mais com o azul cobalto. Vai entrar violeta também? Vai entrar violeta também. Mas eu vou dar preferência para o azul cobalto. Eu vou pegar aqui meu pincelzinho. Vou jogar aqui, ó. Pode ver que eu tô intensificando o azul. Ó, porque que eu deixei um pouco de violeta ali. Já para emendar, tá vendo? Aqui. E aqui assim eu vou também invadir um pouco, ó. Depois aquela ali vai ser violeta. Então vocês veem que agora eu vou pôr um pouquinho de violeta aqui, mais aqui no canto. Mas não tem problema, porque eu vou entrar, minha orientação aqui vai ser com o azul cobalto. O fundo não tem problema nesse momento. O importante são as luzes que... Opa, mexeu um pouco aqui. O importante são as luzes que eu vou entrar daqui a pouco. Ah, e eu também esqueci de falar. Eu deixei essa tela branca aqui em volta, justamente para separar
a telinha que eu estou pintando aqui do restante do cenário aqui da minha garagem, que minha garagem tem muita informação. E outro dia uma pessoa até comentou isso: professor, tem muita informação atrás aí da tela, e realmente tinha bastante mesmo. E outra, eu colocando a tela assim, ela fica reta para mim, né? Então fica bem melhor para eu poder trabalhar também. Ó, vamos lá, vou pegar meu pincelzinho aqui. Agora, antes de eu, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui um pouco ainda de violeta, porque assim, eu venho com esses caras aqui, eu quero terminar, né? Porque tem quem é quem aqui, né? Então eu venho aqui, ó, e dou um certo acabamento ali. Agora eu vou começar a trabalhar com o azul cobalto. Ó, mesma coisa, 5 pinceladinhas, tá vendo? Aqui faço uma perdida, e os cachorros resolvendo latir agora. E não é azul não, viu? O cachorro do vizinho. Para quem não conhece, quem está chegando agora, o professor grava aqui na garagem dele, que é onde funciona meu ateliê. E aqui sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu falo que aqui é uma zona de conflito. Lá no Venere é mais tranquilo quando eu vou gravar lá. Que são 2 professores que gravam vídeos para vocês toda semana, toda quarta-feira. Ó, tá vendo? Tudo com azul, tá? Para eu não perder o fio da meada. Azul, cobalto e branco. As primeiras impressões. Todas as quartas e todos os domingos, vídeos novos para vocês. Casario, flores, marinha, enfim. Toda sorte, paisagem, tudo que você pode imaginar aqui tem no nosso canal. Ó, aqui eu vou fazendo assim, galera, ó, e puxando. Mudei um pouco, porque essa daqui tá virada para cá, né? Então, preciso também seguir essas pinceladas aqui para vocês entenderem que ela tá virada para cá. Porque senão fica meio estranho. Aqui bem, as pinceladinhas bem soltas. Legal. Agora eu vou jogar branco, mais azul, eu quero ela bem azul. Ó, já deu um azul bacana aqui, ó. E deixa eu ver, o pincel daquela sambadinha que eu falei. Ó, fazendo o formatinho ali, né? Isso aí, garoto. Ó. Uma vai sobrepondo a outra. Fazer uns recortes aqui. Para deixar essas meninas aqui bem soltinhas. Bem bacana. Bonita hortênsia, né? Eu adoro. É uma flor muito legal. Eu gosto porque aqui, como eu fiz aqui variando os tons na primeira, a hortênsia é assim, né? Ela na natureza é desse jeito. Ela varia as tonalidades e até os tons, né? Assim, entre uma cor e outra dentro do próprio cacho, do mesmo cacho. Então você pega lá, tem umas que são mais violetas, outras são mais azuis, enfim. É muito legal. E outras cores também, né? Ó, a força do cobalto, galera. Azul cobalto é maravilhoso. Como eu gosto dessa tinta, já falei aqui, vou falar de novo. Eu adoro azul cobalto. Adoro, adoro, adoro. É um azul que eu acho que é sensacional. Sensacional para trabalhar dentro de paisagem, para trabalhar nesse tipo de tema. Enfim. Ó, aqui eu já dei uma espivetadinha, né? Ali. E aqui eu vou jogar uma luz aqui embaixo. Mas uma luz com cobalto. Como se estivesse pegando uma luz incerta aqui, ó.
Então vocês veem que essa ficou mais em uma tonalidade, né? Variando, e essa daqui ficou mais puxada para o azul. Independente do violeta que resvala lá no fundo, tá vendo? Deixa eu ver, dá uma afastadinha para ver se está ficando legal. E aí nós já vamos continuar de novo com mais luz. Eu tô vendo que eu dei uma afastadinha, eu vi que precisa de mais luz aqui na hortência de cima. Então, ali a orientação tá mais pro violeta, né? Violeta, opa, misturei demais aqui. Branco e um pouquinho do azul cobalto. Então vamos lá, vamos pegar um tom de luz aqui. Claridade bacana, bem desgastada, deixa eu ver. Mais branco. Acho que agora vai ficar legal. Isso. Beleza. Vamos lá. Às vezes você se afasta e você percebe que algumas partes ainda está faltando luz. Aí você fala, opa, não ficou com muita luz. Tem que ir lá e dar colocar mais luz ali na ponta. E é o que eu estou fazendo agora. Completando. Formatinho ali da violeta. Perdão, da violeta da hortência. Com a violeta na cabeça. Pétalas viradas para um lado e para o outro. É que o vídeo da violeta teve uma aceitação muito grande, a galera gostou bastante. Espero que gostem desse daqui também. Ó, viradinha para cá, tá vendo? Só na pontinha, depois vai a parte do meio delas aqui, que é o acabamento, né? Deixa eu ver agora aqui. Agora ficou legal. Jogar a luz para cá, assim, ó. E se perdendo aqui, beleza. Agora eu vou jogar uma luz com mais azul, eu dou uma limpadinha no pincel. Uma luz mais azulada. Nessa amiguinha aqui, ó. Aí, porque aqui ela é mais puxada pro azul. E aí nós vamos trabalhando aqui, ó. Umas debaixo da outra. Para você saber que ela tá virando para cá. E vai descendo. Olha lá. E a Zoe tá fazendo os barulhinhos dela aqui. A Zoe tá quietinha hoje, galera. Tá colaborando comigo. Tem dia aqui que... É que hoje tá frio. Os animais sentem também, né? Ela tem um cobertorzinho dela lá. Ela entra lá no meio, você olha na casinha dela, parece que não tem ninguém. Você fala, meu, cadê a Zoe? A Zoe tá debaixo do cobertor, tá enrolada lá no cobertor. Olha que bacana essa luz. Bacana, né? Show de bola! Aqui eu venho enfraquecendo a luz porque para cá, né, uma luz que tá pegando aqui no meio fica meio... Depois eu vou, acho que até fazer uns galinhos aqui, né? Ou jogar uma folhinha, alguma coisa assim. E agora eu vou partir para essa daqui de baixo, já na sequência. Essa vai ser mais puxada pro tom violeta mesmo. Vou pegar aquele pincelzinho de novo, ó, que estava gasto. E já vou jogar o violeta aqui. Vou até apagar um pouquinho do que eu fiz aqui, mas não tem problema, ó. Eu preciso dar o formato aqui. Ela já está inserida aqui, ó. Depois eu acerto ali que vai dar uma estragadinha, mas não tem erro. O intuito, o objetivo aqui está sendo alcançado, que é mostrar para vocês, ó, de aproveitar aqui. Beleza. Fazendo 2 tons. 3 tons diferentes. Com 3 tintas diferentes. Aqui, ó.
Agora vamos lá, violeta na veia. Ó. Vamos puxando aqui, ó. Só dando primeiramente o formato, tá? Depois eu vou fazer a parte que me cabe, que é justamente colocar mais luz nesses caras aqui. Aqui é a junção, né? Eu vou dar uma contraluz aqui, que também dá para fazer, ó, com violeta puro, tá vendo? Só para dar uma separada ali, ó. Essa é uma menorzinha. Ó, para separar ela ali, joga um pouco de tinta mais escura. Vou arredondar ela aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar nossa saga aí para terminar nossas violetinhas. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Vou vir aqui com o branco, um pouquinho do azul, para justamente essas daqui que eu acabei borrando ali, né? Que ela tá por cima aqui, né? Beleza. Agora vamos voltar aqui nas violetas. Hortênsia violeta. Cor violeta. Aqui também, ó, seguindo a orientação da luz. 5 pétalas. Aqui umas pétalas, uma debaixo da outra. Pode colocar uma pétala perdida aqui. Outras vindo aqui. Aí vem pra cá, também vai fazendo formatinho, ó. Tá vendo? E aí vai puxando um degradê. Pra dentro aqui. Olha que bacana. Isso eu tô fazendo só com 3 cores, mas olha como dá para variar bastante os tons. Ó. Show, né? Agora aqui dá para fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui, fazer uma arte aqui. Deixa eu achar o marrom de Garanza. Deixa eu ver se vai ser o Garanza mesmo. Pode até ser. Vamos lá. Vamos fazer uns pequenos galinhos aqui. Misturar um pouco de violeta puro com marrom de Garanza. Aqui, assim. O melhor estilo Marcos Venelli. Marcos que gosta de fazer os galinhos, que são os galinhos aqui que estão unindo as hortênsias aqui, né? Bem sutil. Agora eu jogo uma luz ali, até meio que esverdeada. Então para isso, deixa eu ver se eu tenho aqui o nosso amigo verde inglês. Opa, caiu a tampinha. Daqui a pouco eu pego. Não vou dar muita ênfase, vou deixar o pincel meio sujo assim, ó, para quebrar a euforia do verde inglês, só para fazer mesmo uma luz aqui, ó, nos galinhos, bem de leve. É uma coisa que não precisa aparecer muito, tem que ser bem sutil.
Então, por isso o professor não se preocupa em dar tanta ênfase assim, ó. Pronto. Aqui também. Vamos lá. Vou jogar mais um pouco de verde aqui. Beleza. Aqui embaixo também. Para destacar um pouco mais. Agora sim, um pouquinho mais de ênfase ali no verdinho, né? Tirar um pouco a euforia dele aqui. Deixa só marcado. Beleza, é só uma simulação. Bom, deixa eu dar uma olhada, galera, se eu vou jogar mais um pouco de luz aqui. E aonde? Deixa eu limpar o pincel. Limpei. Vou pegar um pouco aqui, ó, do nosso queridíssimo violeta. Vi ali que tem que um pouco de luz aqui, ó. Aqui também. Já que eu coloquei os galinhos ali, né? Azul. Mais azul aqui. Já tô dando umas luzes para um arremate final. Para eu poder... deixar mais solto aqui. Para eu poder trabalhar, fazer os miolinhos aqui das hortênsias. Que bacana, ó. Que tom bonito, né? Opa. Quase que eu fiz uma caca aí. Vocês não perceberam? O pincel quase escapou da minha mão. Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, pincelzinho desses mais compridinhos aqui, né? Arredondadinho. Vou pegar o violeta e bem aqui, ó, e vou fazer os miolinhos onde eu deixei. Eu não vou colocar miolinho em tudo, tá? Mas eu vou colocar as que eu estiverem mais evidentes aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocando os miolinhos na hortênsia aqui. Bacana. E nós temos uma viradinha assim. Aqui uma mais escondidinha. Aqui também, tá debaixo da outra. Aqui também. Olha que bacana, que bonitinho que vai ficando agora. Tá vendo como ela começa a ganhar mais destaque? Vem pra cá. E aí eu vou nessa mesma batida aqui também, ó. Que o fundo eu faço ele escuro. Depois eu clareio de acordo com a orientação que eu quiser. Mas que tem a ver com a planta também, né? Aqui, ó. Olha que legal que vai ficando. Hortênsias com tinta acrílica para vocês, hein? Se alguém tinha dúvida de como fazer, espero que esse vídeo ajude bastante vocês. O professor começou o vídeo previamente, o fundo previamente feito, porém, o foco aqui não era fazer o fundo, e sim fazer as hortênsias. Por isso que eu já fui logo falando, galera, não acha ruim comigo, que o estudo aqui é outro. O estudo hoje é outro. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Tá bacana. Eu vou agora colocar as luzes aí. Aqui, eu vou pegar o branco. Vou dar uma
uma queimadinha nele com azul. Vou deixar um branquinho mais sujo. Só que ele tem que ficar mais claro do que a hortênsia ali em si, ó. E aí eu venho aqui na pontinha, ó. Entendeu por que eu coloquei o violeta primeiro? Para dar profundidade, ó. Porque se eu não faço isso, não fica com profundidade. Se eu jogo o branco diretamente, ele não ia ficar com profundidade como está agora, ó. Eu não cubro totalmente o violeta que eu joguei no fundo. Eu faço umas pontinhas ali em cima só. Olha como é que vai ficando. Tá vendo? Bem sutil, bem suave, ó. Algumas aparecem mais, outras aparecem menos. Ó. Agora aqui eu vou de leve. Aqui eu já vou enfraquecer um pouco mais a luz. Por que eu vou enfraquecer um pouco mais a luz? Porque elas são mais escuras, por causa da sombra, e também para eu ir respeitando o degradê, né? Aqui. Opa, aqui não quis cobrir não, hein? Agora cobriu. Olha lá, um pouco irregular, né? Algumas um pouco maiores, outras um pouco menores, como é na natureza, né? Se a gente for parar para observar na natureza, é mais ou menos assim. Beleza, agora nessas outras aqui, de baixo, eu vou oferecer mais azul aqui para elas, ó. Porque elas são azuis, né? Então, miolinho mais azul, mas também mais claro que o restante nossa, eu ia falar violeta de novo, da hortênsia. Ó, que bacana. Aqui eu já vou tirar um pouco da intensidade da luz também. É isso aí, galera. Aqui eu vou fazer uma pequena correção aqui, ó. Tinha ficado com muita luz ali, eu tirei um pouco a euforia dele. E agora para outra aqui também eu vou na mesma pegada, só que ela é bem mais roxinha também, né? Mesmo esquema. Pequenos formatinhos ali. Aqui. Beleza. Vamos dar mais uns arremates aqui embaixo. O professor veja que cabe algum pouquinho de luz. Legal, aproveitar que já está mais seco agora. Olha que bacana. Uma revisitada, como diz o professor Marcos Venelli, gosta muito dessa frase, revisitar. Que nada mais é que visitar novamente, né? Aqui um pouquinho mais de azul também. Tá bem bacana, né? Tá bem distribuído os tons. Vamos aqui para um pouco mais de violeta. Mais branco. Sutilmente também. Respeitando ali os pingos que eu já coloquei, né? Os miolinhos que eu já coloquei.
Ok. Show. Beleza, galera. Tá aí para vocês. Hortênsias, trabalhando com apenas 3 cores. Azul cobalto, violeta permanente escuro e branco. Trazendo uma experiência diferente na tinta acrílica, que eu estou me habituando e com o tempo eu vou aprimorando mais a técnica e trazendo um pouquinho do que eu estou aprendendo aqui para vocês, beleza? Muito obrigado para você que me acompanhou em mais esse estudo. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilha, dá um like, comenta. Independente se você já nos acompanha aqui no canal ou está chegando agora, o importante é falar da gente nas redes sociais também, ajudar esses 2 professores a prosperar cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Galera, um beijo, um abraço, muito obrigado e como sempre, valeu!